Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor como base para o nosso comentário de que nós temos esse assunto tão importante. O que a Bíblia ensina sobre a morte e o julgamento? Diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, glória a Jesus, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os desobedientes a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que pela graça de Deus vocês agora são salvos. Aleluia! Porque estamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, glória a Jesus. Aqui está o trecho da palavra do Senhor que mostra realmente que nascemos, vivemos e morremos. E depois de tudo isso, fica a pergunta. Esta é a grande questão. Uns se preocupam, o que será de mim quando eu partir? Outros dizem, não estou nem aí. Morreu, acabou. Então, nós vamos ver, para observar melhor o que diz a palavra de Deus. Esta pergunta tem desafiado a humanidade através das histórias do mundo. Nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber, glória a Deus, o que Ele revelou sobre esse assunto. Então, só por um estudo bíblico, por um assunto maravilhoso como esse, é que nós podemos evitar perigosos erros da sabedoria humana, que é uma loucura diante de Deus. Está escrito que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Então, o que é a morte? O que é a morte? O que acontecerá depois que morrermos? A Bíblia responde a nossas perguntas. O que é a morte? A morte, meu irmão, você que está nos ouvindo, é uma separação. Podemos entender este fato claramente considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. Comecemos no livro de Gênesis, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, nosso Senhor, lhe revelou que a consequência da desobediência seria a morte, no mesmo dia do pecado, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. É complicado. É a palavra de Deus que mostra bem aí a primeira oportunidade do homem conhecer o que leva o homem à morte. É exatamente esse desafio de conhecer melhor a palavra de Deus que a gente tem que estar sempre pronto, porque aqui está pela primeira vez a Bíblia falando de morte para o homem, se o homem esse não estivesse de bem com Deus. Há uma necessidade do homem estar de bem com Deus, ou seja, sempre obedecendo, pois ele diz que o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra
de que fora tomado. E havido lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, nosso Senhor, deu a ordem para que o homem não comesse, porque no dia que comesse, certamente morreria. Mas o homem mesmo assim comeu. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico, por quantos anos? 930 anos ele viveu. Adão viveu 930 anos. Ele e a sua esposa morreram no dia de seu pecado, no sentido de que eles foram separados de Deus. Por isso que a morte é separação. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. O pecado de Adão e Eva causaram isso. O caso de Adão e Eva nos ajuda, portanto, a entender que é possível estar fisicamente vivo enquanto podemos estar mortos espiritualmente. É o que nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que diz a palavra de Deus que nós vivíamos como pessoas desagradáveis a Deus. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Está escrito, naquele tempo vocês seguiram o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do pecado, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quem é? Quem é o espírito que controla os que desobedecem a Deus? O próprio Satanás. Por exemplo, a razão para estar morto espiritual, essa separação de Deus, é sempre a mesma. Separamos-nos de Deus pelo nosso próprio pecado. Quem não conhece? Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o versículo 2, que está escrito na palavra do Senhor da seguinte forma: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É isso que separa o homem de Deus. É o pecado. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto. Disse Tiago capítulo 2, 26. Em Eclesiastes 12, 7, o pó volta à terra como era. Já o espírito volta a Deus que o deu. Muitas pessoas ficam me perguntando às vezes, o que acontecerá? Está aqui na palavra. O que acontecerá após a morte? Está aqui a resposta. É claro, meu irmão, que o espírito voltará a Deus. Não tem essa do homem morrer e ir preto para o inferno. Não, não é isso não. O homem tem que ir à presença do Criador. Mas o que Ele fará com o meu espírito? O que Deus vai fazer com você, com a sua vida de pecado? Você que não aceitou a Cristo, você que não confessou o Senhor, você que até confessou, mas negou, deixou de se congregar, deixou Cristo de lado. O que acontecerá com você após a morte? Mesmo que a Bíblia possa não satisfazer toda a nossa curiosidade sobre o que acontece depois da morte, ela é bem clara ao apresentar diversos fatos vitais. Glória a Deus. Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormento. Lucas capítulo 16 e 25. Deus vai mandar o homem fiel para o paraíso, porém o infiel vai padecer nas trevas. Deus julgará cada pessoa conforme Hebreus 9, 27. Este julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através de seu Filho, aleluia, conforme João capítulo 12, 48. Ele disse que não veio para julgar, mas a sua palavra há de julgar no último dia. Ele julgará as coisas que fazemos em corpo, 2 Coríntios 5 e 10. Tudo por meio do corpo que nós fizermos, nós seremos julgados. Passagens como Mateus capítulo 25 e 31 a 46 e outros trechos da palavra de Deus mostram claramente que haverá uma eterna separação, ou seja, morte espiritual entre os justos obedientes
e os injustos e desobedientes. Quer dizer, aqueles que são justos, separados dos injustos. Os que obedecem, separados dos que desobedecem. Então podemos concluir, meu irmão, glória a Deus, que a morte eterna não é o fim da existência, mas uma eterna separação de Deus. É óbvio no caso do homem rico, porém desobediente, lá em Lucas 16, a pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca perderá, glória a Deus, e nem poderá atravessar a separação para estar na presença do Senhor. Aonde ele foi jogado, ali ele fica. Foi jogado no céu, está no céu para a eternidade com Deus. Foi jogado no inferno, lá ele fica para todo sempre. Então, respondendo às doutrinas humanas, infelizmente, meus irmãos, há muitas doutrinas conflitantes sobre a morte e a eternidade. Consideremos brevemente 4 exemplos de doutrinas humanas que contradizem o ensinamento da Bíblia. Primeira doutrina humana: a morte é o fim da existência. Essa é a doutrina do homem. Morreu, se acabou tudo. Doutrina humana: a reencarnação. Morre e depois volta. E outra doutrina humana: o purgatório. Vai lá para o purgatório, chega lá, vai descontar os pecados, depois vai para o céu. E outra doutrina humana: comunicação com os mortos. Meu Deus do céu, será que acontece isso? Quando a pessoa está falando com os mortos, isso é certo? Então todas essas doutrinas humanas é o que nós temos aqui a observar. A morte é o fim da existência para muitos, quanto a pessoas que não acreditam na existência de Deus. Obviamente negam a ideia de vida após a morte. Outros mesmo entre aqueles que se proclamaram seguidores de Jesus ensinam que os injustos deixarão de existir quando morrerem. Em contraste, Jesus disse claramente, ensinou que a existência não cessa com a morte, Mateus 22, 31 a 32. E outros, Lucas 16, 19 a 31. O problema fundamental desta doutrina humana, que diz que a existência cessa com a morte, é o erro de não entender que a morte é uma separação e não o fim da existência da pessoa. É o que diz lá em Tiago 2, 26. Algumas igrejas, seguindo doutrina de homens, negam a existência do inferno, mas a Bíblia mostra que todos serão julgados e separados, os justos para a vida eterna, aleluia, e os injustos para o castigo eterno, separados de Deus para sempre, conforme João 5, 28 a 29, Mateus capítulo 25, 41 e 46. Isso aí é a doutrina que diz, doutrina humana, a morte é o fim da existência, o homem assim pensa, mas tudo errado. Outra coisa, a reencarnação. Muitas pessoas estão fascinadas pela ideia de reencarnação, incluindo-se naquelas que seguem religiões orientais, como o hinduísmo, e também outros que aceitam a filosofia da nova era, ou quem sabe os ensinamentos do espiritismo. A doutrina da reencarnação é que nossa alma voltará, possivelmente centenas de vezes, para viver novamente e para ser aperfeiçoada em consecutivas vidas. Já a Bíblia diz diferente. A Bíblia não diz nada para provar essa ideia. Em contraste, a Bíblia ensina que morreremos só uma vez. Hebreus 9, 27 e 28 diz: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de todos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então a Bíblia deixa bem claro, jamais acontecerá reencarnação. Pense no significado dessa afirmação, meu irmão. Se uma pessoa precisa morrer muitas vezes, qual é o valor do sacrifício de Jesus? Para que Jesus morreria? Teria ele também que morrer muitas vezes? Então, aí é onde está o problema. Este pensamento, estas passagens mostram que ele morreu uma vez para pagar o preço de nosso pecado.
2 Coríntios 5:10, afirma que cada pessoa será julgada segundo, como diz, aleluia, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Neste versículo, Paulo não fala de corpos, mas de um corpo só, aleluia. O meu espírito não voltará para ser aperfeiçoado em outros corpos, não. Quando morrermos, o nosso espírito voltará para Deus. Não são aperfeiçoados através da reencarnação, de que somos sim salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é que está, essa é uma doutrina da reencarnação, mais uma aberração do homem. E agora o purgatório, meu Deus do céu, a doutrina do purgatório foi propagada pelo catolicismo e segue que há uma oportunidade depois da morte para sofrer de certos pecados antes de entrar no céu. Antes de entrar tem que passar por um trabalho, uma peneira onde vai aperfeiçoar ele. Essa doutrina diminui o valor do sacrifício de Jesus, meu irmão, que deu a seus servos o dom gratuito da salvação. Não podemos merecer nossa passagem para o céu, nem através, nem depois da morte. Quando a Bíblia fala da situação dos mortos, ela diz que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis. Aleluia. Lucas 16, 25 a 26. A doutrina do purgatório simplesmente não é encontrada na Bíblia. É uma aberração dos católicos. Doutrina humana, comunicação com os mortos. Esse aqui é o pior de todos. Meu Deus do céu. O homem fica falando com os demônios, dizendo que está falando com os céus. Que coisa, com os anjos de Deus. A prática do espiritismo é de algumas outras religiões. Ao tentar comunicar-se com os mortos, é absolutamente oposto ao ensinamento da Bíblia. Quando o homem rico, lá de Lucas 16, pediu que um mensageiro dos mortos fosse enviado para ensinar sua família, Abraão foi bem claro em dizer que isso não seria permitido e que nem era necessário. Lucas 16, 27 a 31. No Velho Testamento, Deus também condenou como abominação esses esforços para consultar os mortos, conforme Deuteronômio 18, 9 a 12. A consulta aos mortos é ligada à idolatria e à feitiçaria, coisas que são sempre condenadas diante do Velho como do Novo Testamento, ou seja, diante de Deus. É absolutamente e sempre errado tentar consultar os mortos. Jamais o homem tem que falar com quem morreu. Jesus disse que depois da morte segue-se o juízo final. Não tem mais comunicação com os mortos. Os vivos não têm como se comunicar com os mortos. Conclusão, o que faremos então, meu irmão? É a realidade do que nós estamos falando. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de um assunto muito importante. Glória a Deus. O que a Bíblia ensina sobre a morte e o julgamento. O que faremos no final de tudo? O entendimento correto do ensinamento bíblico, glória a Deus, sobre a morte tem aplicações práticas em nossas vidas. Eis duas sugestões específicas sobre as aplicações que devemos fazer. Primeiro, devemos resistir às doutrinas e práticas que não são baseadas na Bíblia. É a primeira coisa que você tem que se livrar. É dessas práticas que não são baseadas na Bíblia, incluindo a ideia de que a existência termina com a morte. Tire isso da sua cabeça. Dizendo também que as tentativas de comunicar com os mortos, também isso aí você tem que tirar. E ainda também a doutrina do purgatório, tire isso do seu conceito. A doutrina da reencarnação, tire isso também. Devemos viver como? De acordo com os ensinamentos da Bíblia. Segundo ponto devemos viver de acordo com a palavra de Deus, de modo que sejamos prontos, aleluia, possamos estar prontos quando encontrarmos Jesus, conforme Mateus 24, 42 a 44, segundo Pedro 3, versículo 10 a 13, glória a Deus, e a trombeta de Deus vai tocar. A qualquer momento vai acontecer, e os mortos vão ressuscitar, e os vivos, todos nós, seremos transformados em um corpo semelhante ao corpo do Senhor, e subiremos ao encontro de nosso Pai Celestial. Essa é a doutrina
viva, maravilhosa, que é a palavra de nosso Deus, que é uma espada de dois gumes, diz que é viva e eficaz. Ela é apta para discernir intenção e pensamento no coração. Então essa é a palavra de Deus. Aceite a palavra. Jesus está voltando. Ele veio para nos dar a salvação. Abrace essa doutrina. Em breve, todos nós, não escapa ninguém, todos nós vamos morrer. Então o que vai acontecer com você na sua morte? O que vai acontecer no seu julgamento? Pois a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados, aqueles que aceitamos a Cristo, para receber o nosso julgamento, para receber galardão, não julgamento de condenação. Mas aquele que não aceitou a Jesus vai receber um julgamento de condenação por não ter aceitado Jesus. Pois Jesus disse, glória a Deus, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, será negado também diante dos anjos de meu Pai que está no céu. Então, para que não aconteça isso, meu irmão, aceite a Jesus, venha para a presença do Senhor e seja feliz em o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos pedindo, meu Senhor, que a nossa vida permaneça em afinidade contigo, Pai. As nossas vidas, meu Deus, sejam elas cada dia, glória a Deus, mais em absoluto amor, liberdade, vivendo, Senhor, nessa trajetória espiritual. Que o Senhor nos guarde, nos ajude, Senhor, para que no dia da nossa partida, Senhor, possamos subir às mansões celestiais. Aqueles que nos ouvem, Senhor, toca no coração deles, faça com que eles se convertam também e aceite essa palavra de vida e vida eterna ao lado do Senhor, aleluia, na tua presença, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo, na presença dos arcanjos, querubins, serafins, dos anjos, meu Pai, dos apóstolos, Senhor, os fundamentos da tua palavra, Senhor, todos eles, tanto do velho como do novo. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede e pelo nosso nome escrito no teu santo livro. Te peço as tuas bênçãos e te agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém e graças a Deus. Aleluia. Ataviada de pureza